Oi? Seu cheiro me trouxe até aqui. Será que tem alguma coisa aqui que eu devo experimentar? Posso te fazer uma pergunta? Você gosta de chupar? Você aceita uma bala? Deixa que eu abro pra você. Oh my God. Um homem tão bonito como você, aqui sozinho, eu acho que tá faltando algo. Talvez seja eu aqui com você. Oi? Nunca ninguém te falou que talvez você esteja no lugar errado? Como assim? Porque o lugar certo é em cima de mim? Oh my God. Eu tô com a boca seca. Será que você poderia me dar um pouco do seu líquido? Esse não. Bora lá, gente. Começamos o vídeo muito quente, né? E aí, o que você acha? Direta ou indireta? Como chegar no cliente? Direta ou indireta? Bora lá, gente, eu preparei um vídeo pra vocês. Existem várias dessas, assim, eu sou muito criativa, assim, nas frases. Às vezes pode ser muito louco ou extremo, assim, ou nada a ver, mas algo vai sair dali. Isso que importa. Pode ser engraçado, pode ser extremamente fascinante, sexy, sedutor ou apenas uma distração. Entende? O importante é tirar o foco do externo e trazer o foco para mim. Então existem várias maneiras e a gente vai falar sobre isso agora. Gente, existem várias manobras, né, que você pode usar tanto as manobras naturais ou dinâmicas, dinâmicas e naturais, enfim, isso vai também depender muito da sua cara de pau, né, linda? Vai depender muito do seu desenvolvimento, o quanto que você tem coragem de se expor de maneira tão natural ou tão dinâmica. Tá? Então, o que acontece? A vítima perfeita dessa sedução vai ser aquela que permite a caça, né? Essa caça perfeita. Então, ele está aberto a ser uma vítima da sedução, entende? Então, essa é a vítima perfeita. Então, assim, gente, na primeira fase, né? Essa primeira fase, você tem que tomar muito cuidado. Inclusive, eu coloquei aqui, direto ao ponto. O que acontece quando você vai direto ao ponto? Você pode assustar, como você pode surpreender ou afastar. Então, aqui eu coloquei assim, é um grande risco que você pode correr e que se você não fizer da maneira mais autêntica, certa, você pode perder o cliente. Então, você ir direto ao ponto, você tem que começar a testar o quê? As suas frases de efeito, né? Então, às vezes você tá numa passada assim, e aí você fala diretamente com a pessoa, fala, nossa, eu acabei de trocar o meu perfume, você não quer sentir? Então, assim, são pequenas frases e que intencionais que vai surgir um efeito, pode ser positivo ou negativo, aceitável ou não aceitável, entende? Mas esse não é o que eu acho que você deve focar de início. Você deve focar exatamente em tentar fazer, né? Então, como essa primeira fase que eu falei assim, né? Existem as mais atiradas e as menos atiradas. Então, frases que vai direto ao ponto, né? Pena que você tá preso, né? Porque senão eu beijaria você. Preso como assim? O seu cinto tá prendendo o que eu quero. Então, sei lá, alguma coisa, gente, ser muito criativa, sei lá, usar várias coisas, como se você tem
algo para mostrar, por exemplo, Tatá tem aqui, né, essa parte que hoje eu vim intencional mesmo, que é para mostrar mesmo. Então você sempre pode selecionar aqui. Melhor seria se ele estivesse na sua boca, né? Então, tô morrendo de calor, queria tomar um banho, mas eu não queria tomar um banho sozinha. Então, são sugestões que você pode levar para o seu cliente. Então, existem várias coisas. Eu, antes de fazer esse vídeo, eu já tinha criado várias ali, mas é que é complicado falar, né, linda? Não que eu tenha vergonha, mas é que às vezes a gente tem que ser. Cara, quando a gente vai explorar a sexualidade, a gente não pode ter vergonha, entende? E o meu ponto não é esse, porque eu não tenho vergonha com homem, gente, é uma coisa que eu não tenho mesmo, assim, eu falo besteira mesmo. O problema é que às vezes tem coisas que são mais abertas e nem todo mundo tá aberto para ouvir, né? E até mesmo as diretrizes, às vezes, do YouTube não me permite que eu seja um pouco mais ousada, digamos assim, né? Mas, enfim, se você quiser aprender muitas frases de efeito da qual eu já usei, né? Enfim, nessa arte da sedução, você pode entrar no meu grupo do WhatsApp que tá aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Quando você vai direto ao ponto, você corre o risco. Quando você vai aos poucos, aí é diferente. Existem várias formas de você ir aos poucos, tá bom? Direto ao ponto e indiretamente. Então, nessa fase de você seduzir uma pessoa, né, aos poucos, você pode fazer de várias formas. Então, assim, não deve ter nada de sedutor a princípio, tá bom? Você não deve ser nada de sedutor. Eu já fiz isso várias vezes, tá bom, gente? A sedução ela vai começar de modo indireto, para que esse alvo comece a perceber você. Então, o que você pode fazer? Você vai indo aos poucos. Primeiro, você vai rodeando aquele alvo. Você vai rodeando para que ele te perceba. Ou senão você usa terceiras pessoas. Por exemplo, tem a sua amiga e a colega que vai chegar na mesa onde está o seu alvo. Então, indiretamente, você pode acompanhá-las até a mesa e aos poucos para que ele vá te percebendo. Então, você escolhe o alvo, usa essas terceiras pessoas para que chegue até ele e vai dando a ele essa certa o quê? Segurança, vai chegando como? Na amizade. Né? Então, eu tinha até colocado aqui, então a gente vai começar com esse alvo para que ele perceba você aos poucos. Então, você vai rodear ele, você vai se aproximar dele, intermédio, né, de terceiros. Seja neutra, tá? Cautelosa, neutra, vai trabalhando só no olhar, na amizade, e vai passando essa sensação de que você é uma pessoa amiga. A partir do momento que você der essa sensação de segurança, aí você começa a se tornar amante, né? Você vai começar a ter mais essa segurança dele, essa amizade dele, aí você leva o seu lado amante, né? Você se torna amante. Então, tranquilize. O que você tem que fazer? Você tem que tranquilizar o seu alvo, né? Até que ele se sinta seguro. Quando ele se sente seguro, é aonde você ataca. Né? O que seria esse ataca? Você seduz, você encanta, né? A gente vai falar um pouquinho disso, por que a gente tem esses dois lados. Ou você vai direto ao ponto, ou você vai aos poucos, e como isso aos poucos, tá bom? Separei aqui a primeira fase, né? Porque assim, quando você, né, tá despertando interesse, você precisa entender que o desejo é o ponto principal, tá? Entender que assim, ó, até que eu deixei aqui, né? Seus clientes vivem em seus próprios mundos, então a mente dele está sempre ocupada. Né? Então ele está sempre na ansiedade, na preocupação diária. Então ele sempre está ali a 1000 por hora na cabeça. Quando você começa a despertar o desejo, é quando você começa a entender que às vezes aquele cliente ele está disperso da onde ele está. Então ele está preocupado, ele está com a mente em outro lugar muitas das vezes. Então o que você vai fazer, né, nessa primeira fase? Entender isso, tá?
que eles ficam no próprio mundinho deles lá, e aí a gente tem que fazer o quê? Despertar o desejo. Como? Atraindo a atenção dele, né? Então a sua meta inicial é lentamente nesse primeiro processo. Por quê? Porque você precisa separar ele desse mundinho que ele tá. Aí você vai fazer o quê? Como esse mundinho dele é muito fechado, cheio assim de limitações, medos, inseguranças, nervosismo, dramas familiares, drama pessoal, enfim, existe em tudo isso. Então você precisa fazer com que ele separe desse mundo e comece a pensar em você. Entende? Lembra aquele primeiro, quando eu comecei o vídeo? Quando eu comecei o vídeo, provavelmente ou você se assustou, ou você ficou hipnotizado, fascinante, ou tentando prestar atenção em cada movimento. E por um segundo eu tirei você completamente do seu mundo fechado. Então esse é um meio de trazer ele para o seu momento atual, agora, neste momento, atraindo a sua atenção e separando ele desse mundo fechado. Entende? E despertando nele uma nova visão. Por quê? Porque eu tô na sua frente, tô conversando com você e tô tirando completamente toda a sua atenção. Seja lá para onde for. Se é para os meus olhos, se é para o meu rosto, se é para o meu cabelo, para as minhas mãos ou para os meus seios. Entende? Então eu consigo separar e fazendo com que ele comece a pensar em mim, a reparar em mim. Quando eu começo a fazer esse processo de que ele começa a pensar em mim e observar e analisar ele começa a separar, a esquecer os problemas. Então ali já é a primeira fase. Então a sua fase inicial é tirar o seu cliente daquele mundinho fechado e trazer ele para o seu mundo naquele momento, tá? Então, depois que você decidir quem você vai seduzir, sua tarefa é chamar atenção. Então a sua vítima, ela precisa ver você. Nem que você tenha que passar algumas vezes ou apenas uma única vez de checkmate para a pessoa fazer isso aqui, ó. Tá conversando com o amigo e você tira a atenção que ele vai fazendo isso aqui, ó. Até perdeu aqui o que ele tava falando. Então você decide qual alvo que você vai seduzir, como que você vai chamar a atenção. Então, quando você desperta o interesse, né? Quando você decide em chamar essa atenção para sua vítima e despertar o interesse dele por você, aí é onde começa a brincadeira. Eu adoro isso, gente. Vocês não gostam? Eu gosto. Gente, eu queria fazer vou vestir pra vocês. Eu queria fazer vídeos mais picantes. Eu gosto muito dessa parte sexual, dessa parte sedutora, dessa coisa magnética, né? Essa energia que me envolve da sedução, do prazer, da satisfação, do sexo, do amor, da paixão, é uma energia muito poderosa. Então eu gosto muito de falar por isso. Se vocês quiserem mais vídeos sobre isso, é só colocar aqui embaixo, tá? É só uma sugestão. Então vamos lá. Vamos entender aqui como que a gente faz isso. Existem dois tipos de clientes, os mais difíceis e os mais fáceis. Fato, né, gente? Existem esses dois, mas o que a gente precisa saber do mais difícil e do mais fácil? Quando você começar a entender isso daqui, provavelmente você vai ser uma profissional, pelo menos, assim, excelente, porque eu acho que é excelente porque quando você começa a dominar a arte da sedução, você começa a entender que existe o fácil e o difícil e como que você lidar tanto com um quanto com o outro, cara, checkmate, dificilmente, até quando você erra, você acerta. Incrivelmente, é muito bom isso. Então, assim, com os clientes mais difíceis, você precisa tentar uma abordagem um pouco mais lenta, tá? Como se você estivesse pisando em ovos. Então, você vai mais devagar, mais sutil, tá? Então, veio até aqui, mais lenta e insidiosa. Então, conquistando primeiro a sua amizade. Então, os clientes mais difíceis é aquele cliente que ele é muito desconfiado. Ele sempre acha que alguém está enrolando ele.
Ele sempre acha que ele tá sendo golpeado, ou que alguém vai fazer mal para ele, ou porque aquela ex magoou o coração dele, então se ele se apegar a alguém, ele vai se machucar de novo. Então esses clientes mais resistentes, mais difíceis, ou até mesmo os clientes um pouco mais arrogantes, um pouco mais totalmente fechado no mundo dele, que não dá nem pra ter acesso àquele mundo, porque ele se fechou de uma tal maneira que é difícil de entrar. Então, como que você vai fazer com esses clientes mais difíceis? Em vez de você já ir direto, agindo na sedução e coisa e tal, você já chegando naquela posição toda, você vai primeiro chegar aos poucos na amizade. Você vai se tornar amiga dele, você vai dar segurança pra ele, vai inflar o ego dele, vai elogiar esse homem, falar assim, cara, como que eu vejo a tua postura como um homem mais sexy, pra quebrar um pouco o gelo. Nossa, você é mais empoderado, né? Você é tipo daquele cara que todas as mulheres querem conquistar, mas nem todas conseguem, se é que você me entende. Sabe? Então eu vou fazer de uma forma muito natural, pegando características daquele cliente, não vou, gente, eu não sou assim uma pessoa que fica formulando frases. Não, eu vou olhar para aquele cliente, vou analisar. Bom, ele é um cliente mais fechado, então ele se caracteriza um cliente mais difícil. Então eu tenho como que eu conquisto a amizade dele? Então eu vou aos poucos na amizade. Agora com os clientes mais eu digo assim, os clientes mais entediados e os clientes que são os mais fáceis, porque existem os clientes entediados, só aquele cliente já tem tudo. Ai meu, eu já encontrei com qualquer pessoa, todas eu já transei, todas eu já fiz, ai, a mulher é aquela coisa, sabe? Então é tudo meio mais do mesmo, sabe aquela parada mais entediada? Ah, o que você vai fazer diferente? Sabe aquele cara que é meio assim? Mas assim, ele se torna um pouco mais fácil do que o difícil. Por quê? Porque o caminho dele tá aberto. O que vier, ele pega. Sabe aquela coisa? Ah, tá tudo aí. O que vier, eu pego. Tá, é isso aí. Ele aceita qualquer coisa. Esses menos difíceis. Não vou colocar fáceis, mas são menos difíceis, tá? Então, como que você vai fazer para alcançar, né? Então, uma abordagem que você pode fazer para esse cara é uma abordagem mais dramática, né? Mais que isso pode funcionar, né? Uma abordagem mais dramática, às vezes trazer ele para uma realidade que às vezes ele tá muito mais ou menos, então trazer um drama para ele poder pensar, fazer ele pensar, ou até mesmo dessas formas mais diretas. Cara, todo mundo chega aqui, senta do meu lado e fala: "Oi, tudo bem? Tudo? Você vem sempre aqui?" Então ele já tá de saco cheio desse tipo de frase, por exemplo, né? O que você vai fazer? Esse drama, já direto ao ponto, muitas das vezes. Por exemplo, nossa, eu tô sentindo você muito entediado. Eu acho que você tá precisando um pouquinho de aventura na sua vida. Eu não sei na sua vida toda, mas que por uma hora eu poderia levar pra você um pouco dela. Eu acho que você tá precisando sentir um pouco na pele o que é vida, o que é viver, o que é prazer, o que é satisfação. Então, assim, tipo, levar pra ele o que tá faltando. Se ele tá entediado, então eu vou levar o que pra ele? Adrenalina. Eu quero. Não, esse pouquinho aí eu não quero. Então, assim, às vezes você pode fazer aquele jogo assim: eu não dou tudo, mas eu dou quase. Eu tô com você, mas estou pensando em outro, tô olhando pro lado, que se você não me der se você não me der a satisfação que eu quero, eu vou ali pro lado. Então, você pode fazer esses jogos, tá bom? Então, com o cliente, essa abordagem mais dramática pode funcionar, tá bom? Então, seja uma pessoa fascinante, seja mutante, transforme, uma hora amiga, colega, boazinha, outra hora mais voraz. Eu quero, eu vou e eu consigo, aquela coisa assim. Nossa, que delícia, eu quero. Eu preciso sentir. A sua pele tá me chamando. O seu corpo tá me chamando. E o toque, vou dar uma dica pra vocês, gente, tanto no difícil quanto no mais fácil. A partir do momento que você conquistou a amizade do difícil e a partir do momento que você conseguiu dar, mesmo que pouco, para aquele cliente mais fácil, né, ou menos difícil, né? Gente, a mão. Cara, você lembra daquela coisa da infância que todo mundo às vezes ia pegar na sua mão e fazer assim? Eu não sei, é meio que assim, né? Isso aqui, ó, no centro da mão, às vezes você tá lá, ó. Vamos supor que a mão do cliente, a minha mão. Então, às vezes, só isso aqui, ó. Você pega a sua mão e faz isso daqui. Aqui, ó, do lado.
Só nessa região aqui, ó, da mão. Às vezes você tá conversando com o cliente e você tá lá assim e começa a acariciar a mão dele, tá bom? Isso aqui vai trazer uma sensação, né? É como se você falasse, ei, o sexo tá ativo. Sabe aquela coisa? Então, assim, aqui também, gente, ó. Às vezes você tá conversando com o cliente, pega aqui, ó, nele, conversa assim com ele, pegando assim no pescoço dele. Traz ele para sentir o seu aroma. Então, enfim, qualquer coisa que faz você criar uma certa conexão, mesmo que rapidamente. Você precisa criar essa conexão de intimidade. É como se a pessoa sentisse com você uma intimidade, assim como se ela já tivesse feito com você antes. Mas ela não sabe o que, que é isso. Ela só está sentindo, tá? Então, assim, seja fascinante com a presença misteriosa ou parecendo alguém, né, mais cobiçado e disputado pelos outros. Que isso, gente, isso aqui é muito legal. Por quê? Eu vou falar algumas técnicas que eu já usei. O homem, ele sempre quer competir com outro homem, principalmente na boate. E normalmente, se tem um cara de pé, numa postura um pouco mais diferenciada, tomando uma bebida, e tem uma mulher ali com ele, e que tem outro sentado olhando a mesma mulher daquele que está de pé, provavelmente o terceiro ou os outros também vão ficar olhando. Né? E se essa mulher conseguir ser fascinante e ela criar uma energia em volta dela de disputa, entende? Automaticamente ela se torna interessante para o cara que está olhando. Então, às vezes você tem um amigo, colega, então você quer chamar a atenção do homem, às vezes ele vai olhar para a mulher do cara, entende? Então, assim, aquela garota que tá com aquele cliente, provavelmente, por ela estar conversando e vem um amigo, conversa com ela, e vem outro, conversa com ela, o cara começa a pensar, cara, o que essa mulher tem de interessante? Eu quero conversar com ela também. Então, crie essa sensação de que você é uma pessoa disputada, que tem mais pessoas te querendo, não é só um, né? Para criar aquela coisa, o que ela tem? Eu quero experimentar, né? Então, você precisa parecer alguém mais cobiçada, né? Então, cria esse mistério, faz com que essa mente comece a trabalhar pensando em você, né? Então, se você é aquela pessoa que fica muito com um cantinho, paradinha, cara, começa a conversar, né? Conversa com um, conversa com o outro. Fala assim, amigo, vem cá. Quantas vezes, gente, deixa eu falar, eu tava interessada num alvo, eu mirei num alvo, e tinha um cliente, não é nem cliente, é cliente, sem fazer nada. E o que eu fiz? Eu tava passando e eu vi que meu alvo tava me olhando. Aí o que eu fiz? Esse cliente que tava parado, eu parei, bem sutil, falei, oi, eu vi que você tá sem fazer nada, né? Então vamos fazer alguma coisinha pra ajudar? Vamos fazer aqui uma caridade? Finge que você é meu amigo ou finge que você tá muito afim de mim. Faz isso, só isso. Só isso que eu tô te pedindo, não pedi mais nada. Por quê? Porque eu tô afim de um cara ali, eu quero que você me ajude. Você poderia me ajudar? Aí, claro, com certeza. Aí a gente ri, aí apresenta o amigo e conversa aqui. Eu tô aqui conversando com ele, sempre dando uma olhadinha pro alvo, né? Então é aquela coisa, já fiz muito isso com o cliente, gente. Os clientes morrem de rir. Ué, tu não tá fazendo nada, cara. Vamos conversar aqui, vamos fazer uma coisa pra ajudar a amiga aqui, tá? Então é isso. Você tem que ser um pouco mais sem medos, sem paradoxos. Fala assim, cara, tem um cara ali panguando. Fala assim, meu amor, eu vi que ele não tem muita coisa porque muita gente chegou nele. Fala assim, então é você mesmo, meu bem. Vamos lá, vamos conversar. Faz aqui uma sala aqui pra mim. Faz uma cara de apaixonado aí. E a pessoa não tá percebendo, porque eu não tô gesticulando, eu tô aqui, ó. Faz uma cara de apaixonado aí. E aí a pessoa vai me seguindo, entendeu? Essas coisas. Então, então, essa é uma boa dica, tá bom, gente? Então, torne-se uma pessoa mais. Começa a perceber que se tem pessoas, tem amigas, enfim. Outra coisa que eu já tinha dado dica aqui, mas eu vou dar de novo, vou reforçar isso. Tem amiga? Já fez amizade com o rolê todo? Cara, faz isso que eu vou te falar. Porque normalmente isso pode ajudar bastante, tá bom? Às vezes você tá lá conversando com uma pessoa, para você se tornar uma pessoa disputada, normalmente isso já aconteceu algumas vezes comigo, várias vezes, né? Por exemplo, de eu estar parada
E a minha amiga vir no meu ouvido e falar assim, amiga, tem um cara afim de você. Vai dar bom aí? Se não der, é certeza ali, né? Então, assim, eu preciso saber jogar os dois jogos. Eu não posso perder o que minha amiga falou, entende? E também não posso perder o meu amigo aqui, entende? Então, por exemplo, eu crio uma sensação, em vez de eu ficar com uma cara de apavorada, de perder o cliente, porque é isso que você faz, né, linda? Em vez de eu fazer uma cara de apavorada, meu Deus do céu, tem um cliente que não sai comigo, meu Deus. Em vez de eu fazer isso, eu dou um leve sorriso e falo assim, tá bom, amiga, pode deixar. Né? E eu. Aí ele vai. Automaticamente ele vai falar, o que foi? O que foi? Aí eu vou falar assim, então. Deixa pra lá, vai. Enfim. Ele falou, não, quero saber. Ele falou assim, então, é que eu recebi uma proposta tão doce, se é que me entende. Mas eu acho que você também pode ser uma pessoa bastante interessante, é por isso que eu tô aqui. Mas se você não quiser minha companhia, aí eu vou lá. Então eu crio uma sensação de curiosidade. Cara, o que é tão doce? O que é? Quem é? E aí o cara começa a olhar assim pro lado e fala, quem é? Quem é? E às vezes eu crio essa sensação pra ele, olhando pra ele, e o que eu faço? Vamos supor, eu fiz uma coisa assim, de eu tá ali conversando com ele, já fiz a minha pré-sedução, e aí vem essa amiga, fala isso no meu ouvido, alguma coisa, e aí o que eu faço? Eu já dei minha pré-sedução pra ele, já passei a informação. O que eu faço? Mostro desinteresse ou entediada. Tipo, entediada. Aí eu olho pro lado, finge que aquele cara tá me olhando. Enfim, eu faço qualquer coisa e começa a dar uma sensação pra ele que ele é culpado por eu me sentir entediada. E que se ele não fazer algo rapidamente, ele vai me perder. Então eu crio também, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então existem várias formas, né? Você só precisa ser um pouco mais perceptiva. Em vez de você ficar lá viajando, não, você precisa tá com o olho aqui, mas prestando atenção aqui, 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 ó. Eu sempre brincava e falei assim, cara, eu tenho olhos e sentidos nas costas dos lados, porque eu tô inteira. Quando você tá inteira no ambiente, você começa a captar cada energia que vem. Inclusive quando alguém tá falando de você. Eu tô conversando que eu tô sentindo a energia da pessoa, porque eles começam a me puxar, porque eu tô inteiramente aqui. Então eu consigo captar as energias do ambiente, né? Então eu não me distraio. Eu fico aqui, eu converso aqui, eu olho ali, eu sei quem tá me olhando, quem não tá. E eu, enfim, eu vou dando os jeitos, né? Então vamos lá. Quando o cliente estiver adequadamente na sua, você precisa transformar o seu, né, na verdade, o interesse dele, né, que não é o seu, o interesse dele em algo mais forte. O que seria esse forte? O desejo. Bom, eu já mostrei que eu sou amiga. Eu já mostrei que ele pode confiar em mim, que eu posso proporcionar para ele algo que vai satisfazer ele de alguma forma. Então eu já praticamente dei uma visualização para que ele pudesse ter realmente essa sensação de que é agradável a minha companhia. Então, o desejo em geral, gente, é prescindido por um sentimento de vazio. Isso eu já falei e eu acho que é muito interessante. Já falei de outras formas, mas é basicamente a mesma coisa. Então, o desejo em geral, ele é prescindido por um sentimento de vazio. Entende? Então, é quando algo está faltando lá dentro. Então, se algo está faltando lá dentro, eu preciso preencher com desejo, tá bom? Isso também vai para a compulsão, né? Tem gente que é tão vazia dentro que ela sai comprando tudo. Ela é tão vazia que ela... Por quê? Porque ela tem desejo, desejos e mais desejos. O sexo é a mesma coisa, a atenção é a mesma coisa, a carência é a mesma coisa, é a falta que está dentro de você. Então isso, ele precisa ser satisfeito. Então o cliente nada mais é que ele vai atrás de um desejo, de um impulso, entende? Então ele vai, o que ele vai fazendo? Tentando preencher o vazio em alguém. Quem que pode me preencher esse sentimento? E quem que pode me trazer essa satisfação, mesmo que por uma hora?
Então ele já tem esse inconsciente com ele, o mesmo consciente, tá, gente? Então assim, preste bem atenção nesse sentimento. Comece a observar no seu cliente o que está faltando nele que você pode dar. Carência, você vai dar o quê? A atenção. Tá carente da família, então você vai dar o quê? A compreensão, o ouvido, né? A falta de amor próprio, por exemplo, vai dar para ele a confiança. Cara, olha como você é foda, como que você é realmente um cara, entendeu? Então eu vou alimentar o ego desse cara, eu vou colocar ele pra onde? Pra cima. Vou dar motivação pra ele se sentir melhor. Então, entende? Então você vai entender, vai prestar atenção qual que é a falta e você vai colocar nesta falta dele o desejo de ele ter e a satisfação de você dar para essa pessoa, entende? Então, fazer o seu cliente consciente, você precisa fazer com que ele se sinta realmente consciente que com você ele vai ter aventura, entende? Aventura, gente, quem não gosta de aventura, quem tá sempre na mesmice. A aventura vai dar uma adrenalina, um choque, uma coisa boa, entende? Então, além dessa aventura, né? Então, assim, você vai trazer ele pra consciência que você pode proporcionar para ele a aventura e do romance, olha só. Pode proporcionar, aqui, gente, pera, o romance e que está faltando na vida dele. Gente, aventura e romance é tudo que falta na vida de uma pessoa hoje. Principalmente para quem procura sexo. É porque tá faltando alguma coisa. Ela tá... Cara, tem que ter alguém que me dê uma pimentinha, um negocinho, um gostoso. Sabe quando você tá a fim de comer alguma coisa, mas algo que preencha a sua e sacia aquela vontade? Então você precisa dar a certeza para ele que você é esse romance, que você é essa aventura, que ele vai poder que você vai poder proporcionar para ele e que você é a pessoa certa para dar exatamente aquilo que ele precisa naquela hora. Entende? Então assim, gente, então que você pode proporcionar mesmo que por 1 hora, tá? Então o desejo deve ser alimentado e implantado sutilmente ideias em sua mente com sugestões de prazer que as aguardam, né, se sair com você. Então eu só vou ler de novo para que a gente possa entender. Então, o desejo da qual ele tem e da qual ele espera, ou que ele quer preencher aquele pequeno vazio que está incomodando ele precisa ser alimentado como? Através da fala ou das atitudes que você vai implantar sutilmente, porque o sedutor, a sedutora, ela tem que ser sutil. Ela tem que entrar na bolha daquela pessoa e olhar com os olhos dela e espelhar exatamente o que ela tá precisando. Tá, gente? Não sei se tá muito difícil. Não gosto quando eu tô falando muito assim difícil, linda. Que a senhora dá um nó aí na cabeça, você fica doidinha. Basicamente é você ser o espelho do desejo. Então, o que, que você deseja? Meu cliente, o seu desejo é uma ordem. Então, eu sou o espelho, né? Que vou dar a ele o que ele está pedindo. Basicamente é isso, tá? Então, e você precisa dar certeza que se ele sair com você, dá certeza para ele. Que se ele sair com você, isso você dará, você proporcionará para ele. O seu desejo é uma ordem. Eu dou exatamente do jeito que você merece, do jeito que você quer, do jeitinho que você quer. Então eu dou essa sutileza, entende? Então tem que ser bastante estratégico para fazer isso, para fazer de uma maneira muito natural, tá? Então você precisa espelhar os valores dele, tá? Sendo a favor dos seus quereres. O que isso quer dizer? Quando a gente espelha o valor de uma pessoa e a gente proporciona para ela aquilo que ela quer, isso leva para ele um bom humor, um preenchimento daquele vazio. E ele começa a se sentir tão bem que é como se a satisfação fosse em pessoa mesmo, fosse naquele momento. E você tá proporcionando para ele, né? E vai deixar ele
Olha, eu vou te falar uma coisa, isso é tão certo que o cara fica encantado com você. Por quê? Porque você fez o encantamento do desejo. Você abriu pra ele, que é assim, vou te dar uma dica também. Não tá aqui, mas eu vou te dar. A profissional, ela tem que ser muito aberta, entende? E tem que ser pau pra toda obra no sentido assim. Cara, é tudo muito comum. Mesmo que eu tenha o seu desejo, eu faço do meu jeitinho, mas eu ainda proporciono o seu desejo. Entende? Porque tem que ser bom pros dois. Entende? Então, assim, ah, aqui é como assim, meu amor? O cliente tem desejos muito exóticos, diferenciado do que você está acostumado a fazer, sabe? E é como se você fosse uma realizadora de desejos. O seu desejo é uma ordem. E tá tudo bem. Eu não te julgo. Muito pelo contrário, eu acho delicioso. Sabe? É aquela coisa de dar pra ele. Assim, cara, você não me julga. Eu tenho um prazer diferente. Mas é tudo bem. Por quê? Porque eu sou o espelho que dou pra ele exatamente aqui, ó. Os valores dele. Então, assim, eu espelho os valores dele e dou para ele exatamente a favor. Eu sou a favor de todos aqueles quereres, entende? Mas sempre, claro, muito do meu jeitinho também, né? Porque tem que ser bom para os dois. E aí eu entro para você com uma dica muito forte. Fica aí até o final, você vai gostar, linda. Se você tá gostando, já deixa o like aqui. Gente, ajuda muito o canal, pelo amor de Deus, hein? Então, vamos lá, dica forte pra vocês. Então, fascínio. Cara, o fascínio. Eu quero ler aqui, mas é assim, ó. Quando a gente faça de fascinante, não é algo bonito. É algo fascinante, é algo que hipnotiza. Então, quando você faz isso com prazer, quando você cria uma coisa assim, sabe? Eu, eu pratico essa sedução por prazer, porque eu gosto de ver como as pessoas são abertas quando você é aberta para ela. É louco isso. Então, quando você faz isso com muito prazer, né? Ou você tem essa aventura dentro de você e eles seguem você de uma forma muito assim insistente. Cara, quando você faz isso da maneira correta, os clientes vêm até você e eles sugerem de ser cliente fixo, ou até mesmo isso torna-se muito natural. O cliente já vai lá e quer procurar você, porque ele já tem em mente que você é o espelho do qual ele precisa, sabe? Que ele vai sentir você melhor, que ele vai se sentir melhor, tá bom? Então estude bem o cliente, mesmo que rapidamente. A vítima certa é aquela que possivelmente você vai preencher um vazio. Cara, eu vou repetir. Estude bem o seu cliente. Mesmo que rapidamente, você precisa ser ágil para você saber exatamente qual é o vazio e qual que você precisa preencher. Qual é o problema, o que eu preciso solucionar. Rápido, tá? A vítima certa é aquela que possivelmente você vai preencher um vazio. Então perceba que isso não é de fato ruim ou que você veja isso como uma certa manipulação. Não, é você poder gerar o bem através do bem de alguém. Então você sabe que aquela pessoa tem o bem, que ela deseja o bem, ela só não encontra. Então você faz com que ela ache, você proporciona, você satisfaz e você, naquele momento, você é capaz de preencher um vazio e automaticamente você faz o bem na vida de alguém. Até rimou, né, gente? Faz o bem na vida de alguém, tá? Então lembre-se, em geral, os nossos clientes, eles são solitários. Ou, pelo menos, um tanto infelizes. Cara, isso é fato. Olha, essa frase a gente tem que guardar porque é fato. Todo cliente ele é solitário, ou ele é um tanto infeliz. Ou é infeliz no casamento, ou ele tá sendo infeliz com o chefe, com o que ele tá fazendo. Ou ele tá solitário porque às vezes ele tá realmente
quase se separando ou está se sentindo solteiro, solitário em uma relação, solitário em uma família, solitário no que ele deseja, em uma empresa. Então, em tudo. Gente, em geral, todos os nossos clientes são solitários e pelo menos um tanto infelizes. Então, se a gente sabe disso, o que a gente faz? Solitário, trago e preencho o que? Uma grande atenção. Dou a atenção que você não tem. Eu estou disposta a dar a atenção que você quer. Entende? Então, eu fascino as pessoas, eu dou exatamente aquilo que ele precisa. Se ele precisa de uma noite quente, que ele não teve há 6 meses, há 1 ano atrás, e você dá uma única vez, eu posso te garantir que ele vai ficar com você na cabeça pelo menos 1 semana. Sabe? Com aquela coisa de satisfação. E aquilo, toda vez que ele lembrar, ele vai fazer o quê? Ele vai se sentir bem, ele vai se sentir o cara. Então você vai estar fazendo bem também. Tá bom? E se o cara tá um tanto infeliz, o que você faz? Traga uma felicidade momentânea, mesmo que por 1 hora. Seja o melhor em 1 hora. E é isso, sabe, gente? Ai, olha, gente, olha que louco. Achei que ia demorar esse vídeo, mas acho que foi até rápido. Então vamos lá, gente. Você viu que a gente teve bastante dicas, né? Bastante coisas aí que já faz você, a melhorar, com certeza, tá bom? Então pense só, gente. Resumindo isso daqui, quando a gente, mulher em si, nós temos o dom da sedução, né? A gente tem uma força que muitos dos homens relatam que se a mulher soubesse da força que tem, ela não teria o menos, assim, 1/3 de tristeza da qual ela carrega. Porque a força de uma mulher é 1000 vezes, 10.000 vezes mais potente do que de um homem. Por quê? Porque o homem, ele é muito mais fácil de lidar do que uma mulher. Porque a mulher é do detalhe, o homem é da racionalidade. Então ele é muito do rápido, prático, rápido. Rápido, prático, rápido. Dá pra você ver, homem é tão uma coisa assim, uma energia tão assim, que até repete as coisas, né? A mulher não, a mulher já é cheia de cri-cri, cheia de detalhe. Então, assim, a mulher ela tem uma capacidade de seduzir um homem só dando a ele o que ele precisa. É isso. Se você quer ser uma mulher realmente irresistível, fascinante e que as pessoas se apaixonem por você assim de uma forma, mesmo que platônica, é isso, mesmo que de longe, você precisa começar a dar a ela exatamente o que ela quer. Sutil, de maneira prática, numa forma assim, lenta muitas das vezes. Porque a sedução, quem que é o antissedutor? É aquele que tem pressa, que é mal educado, que é rápido demais, no sentido, é tudo muito rápido, né? O antissedutor, ele não tá preocupado com, assim, em ser marcante. Muito pelo contrário, ele tá preocupado em ser irritante, né? Mal-humorado. O antissedutor, ele é muito reclamão, chorão, né? Dramático, aquela coisa assim que senta para conversar com o cliente, aí em vez de proporcionar alegria, leva um peso de lixo porque começa a chorar, ai porque meu ex, ai porque a minha conta, ai porque começa a chorar pro cliente. E aí em vez de o cliente sair satisfeito, ele sai 10 vezes mais pesado. Então essa é a antissedutora, o antissedutor, enfim. Então, para ser sedutora dentro de um ambiente de trabalho, ou até mesmo com o seu crush, com o seu relacionamento, com o seu casamento, você tem que parar com essas reclamações. Tentar resolver mais do que reclamar. Porque às vezes a gente se coloca nessa coisa de vítima, de reclamar, e a gente se perde. Então, o mais importante é que a gente vá se sentindo, né? Principalmente dentro do ambiente de trabalho, você tem que ser aquela pessoa que seja uma satisfação estar do seu lado. É um prazer estar do seu lado. É uma sensação incrível estar do seu lado. Gente, eu não tô falando aqui pra vocês. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de
como é que fala? Eu nem sei a palavra, pra vocês terem ideia. Aquela coisa de ficar... Tem aquelas pessoas que precisam falar o que faz pra poder se sentir melhor. Eu não sou esse tipo. Não preciso, não gosto. Mas assim, o bacana é que eu já recebi muitos feedbacks como esses que eu dei aqui pra vocês. Cara, que maravilhoso, as minhas pernas estão tremendo. Eu tô num estado de relaxamento incrível. Ele falou, cara, foi maravilhoso, foi um tesão, foi. Nossa, foi delicioso e ainda eu tô me sentindo relaxado. Parece que eu acabei de sair de uma sessão de massagem relaxante, porque não teve só o fogo. É assim, é você saber na hora de você pegar o palito, a hora de você riscar, de acender e de apagar. Então, assim, você tem que ter esse mecanismo, sabe? Mas em tempo certo, na hora certa. Entende? É como você saber jogar um jogo. Você não vai pular na hora errada, você vai pular na hora certa. Você espera o momento, você observa, você estuda e aí você só vai. Entende? Então, assim, gente, é muito legal falar disso pra mim. Pra esse vídeo não ficar muito longo, se vocês quiserem eu faço um próximo vídeo, tá? Se vocês gostaram, deixa o like. E, por favor, se vocês querem mesmo mais dessas frases de efeito, que são muitas... Ai, gente, eu sou muito criativa e depende muito da pessoa. Eu falo cada frase, assim, às vezes, mas às vezes ou a pessoa leva pra brincadeira, ou ela leva a sério, ela fica muda, ela fica em choque. Mas às vezes só ela tem um efeito diferenciado, né? Eu queria muito fazer um vídeo aqui só de efeitos sobre sexo, porque eu acho que é muito importante. Principalmente para você que trabalha. Por quê? Porque você tem que saber falar, gente. Né? Sem medo, né? De falar. É que aqui tem muitas coisas, mas eu gostaria muito de falar abertamente para vocês exatamente essas frases de efeito, principalmente para o homem, que eu acho que resolve bastante. Tá bom? Então entra no meu grupo do WhatsApp. Muito obrigada por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo. E aquele beijo da Tatá. E até o próximo vídeo. Tchau!